Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, muito boa noite. Obrigado pela presença aí da sua casa, pelo nosso canal do YouTube, participando desse terceiro dia do nosso tríduo preparatório para celebrarmos amanhã a festa de São José. Nós estamos meditando. Ontem, no primeiro dia, nós meditamos sobre a família. Ontem, nós meditamos sobre São José como padroeiro do trabalho. E hoje, nós vamos meditar como São José, o grande intercessor e aquele que nos acompanha na hora da nossa morte. São José é o homem justo, São José é o homem do silêncio, é o homem do respeito. Nós ouvimos na primeira leitura sobre a intercessão. Muita gente diz assim: se eu posso ir direto a Deus, se eu posso pedir direto a Deus, por que eu vou precisar pedir para São José? Por que eu preciso pedir para Nossa Senhora? Por que eu preciso pedir para Santo Antônio? O que é intercessão? O que o santo faz? O que Moisés fez. O povo desceu lá do Egito e vai caminhando com Moisés para a terra prometida. Quando chega no Horebe, Moisés sobe o monte Horebe para rezar, e o povo se desanima na planície, chora a cebola do Egito, faz um bezerro de ouro e começam a adorar o bezerro de ouro. Deus fala para Moisés: desce, porque teu povo se corrompeu. Desce, porque o seu povo é um povo de cabeça dura, e eu vou jogar toda a minha ira sobre eles. E Moisés fala: Senhor, não faça isso. Senhor, o Senhor prometeu a Abraão, a Jacó, a Isaac, o Senhor fez promessas, o Senhor fez alianças, né? Não faça mal ao seu povo. Então Moisés é o grande intercessor aí junto de Deus, para que Deus não faça mal ao povo, que é um povo de cabeça dura. O povo de Deus somos nós. Nós somos um povo que ora adoramos outros deuses, ora deixamos Deus de lado, ora adoramos o bezerro de ouro, ora vivemos na sombra do mito de um líder, de uma pessoa importante. Mas Deus tem ira quando nós não o escutamos e quando nós não acreditamos nele. Então isso provoca a ira de Deus. E o que é acreditar em Deus? É saber que Deus é conosco. Emanuel quer dizer Deus é conosco. Deus está no meio de nós. É isso que nós celebramos no Natal. Então, se nós temos confiança em Deus, se nós temos confiança na palavra, para que ter medo? Por que você tem medo da Covid? Por que nós temos medo do câncer? Por que nós temos medo das doenças? Você não acredita em Deus? Outro dia eu estava fazendo um curso e a pessoa perguntou: quem tem medo de morrer? E eu levantei a mão. Daí ele falou: padre, o senhor tem medo de morrer? Eu falei: tenho. Todos nós temos medo da morte. Mas nós temos algo muito maior que a morte. Nós temos a vida eterna. Claro que para nós cabeça dura, para nós que ainda não entendemos, parece que a morte é o fim de tudo, né? Choramos quase 290 milhões de mortes no Brasil por causa da Covid. Choramos pessoas próximas que morreram de outra doença, morreram de infarto. E a morte é nossa irmã. A morte, desde o dia que nós nascemos, nós ganhamos uma irmãzinha que nós damos a mão para ela e vamos caminhando. Um dia nós voltamos, não para debaixo da terra, um dia nós voltamos para a eternidade. E o que nós temos que suplicar a Deus? Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque enquanto estamos na vida, nós não ouvimos a Deus, nós trocamos o amor de Deus, nós não amamos o irmão. E isto é uma morte muito maior do que a morte física, porque tem a morte espiritual.
Tem um monte de gente que é morto, não ama, não perdoa, não compreende, não respeita. Isso, tem muita gente viva que já está morta há muito tempo. Então nós, para estarmos vivos, temos que acreditar em Jesus Cristo. E acreditar em Jesus Cristo, que não dá testemunho de si mesmo. Jesus não diz eu sou o Messias. Perguntam a João Batista, Jesus é o Messias? O que João responde? Os cegos enxergam, os surdos ouvem, os mudos falam, os coxos andam. Mostrou a obra. O Messias, quando vem, ele traz uma vida nova, ele traz a esperança, ele traz a eternidade para nós. Então Jesus não precisa dizer, eu sou o Messias. Olhe para as obras. E ele vai falar nesse evangelho de hoje, as obras que eu faço é o que me revelam. E as nossas obras? Será que as nossas obras nos revelam que são obras de Deus ou são obras do nosso egoísmo? Jesus está intimamente ligado com o Pai. Ontem essa leitura é continuação da leitura de ontem, uma leitura trinitária, onde está o Pai, está o Filho e está o Espírito Santo. Nós não dicotizamos Deus, nós não partimos Deus no meio. Não é uma hora age o Espírito, uma hora age o Filho, uma hora age o Pai. Onde age um, age as três pessoas da Santíssima Trindade. Essa é a grande comunhão de Deus, esse é o grande amor de Deus, que é sinal de esperança para nós. Nós somos chamados a viver numa comunidade de amor. Qual a primeira comunidade de amor? A tua casa. Se não tem amor em casa, não adianta vir para a igreja, que aqui você não vai arrumar amor e nem vai amar as pessoas. Então a gente aprende a amar em casa. Primeira comunidade de amor, primeira comunidade de união, primeira comunidade de perdão é a nossa família. E vejam como é difícil. Estamos aí de novo na pandemia, estamos aí de novo trancados dentro de casa. E qual o maior medo? Como é que nós vamos conviver com o outro? Qual o maior medo? Como é que nós estamos nos relacionando dentro desta comunidade que chamamos família? Depois nós vamos para a comunidade igreja, que tem que ser também unido, tem que ser também perdão, tem que ser também amor, e a gente reflete na igreja aquilo que nós vivemos em casa. Então, se nós não temos uma comunidade de amor, a nossa comunidade não é de amor. Se nós não sabemos acolher em casa, nós não saberemos acolher na igreja. E as nossas obras não serão de Deus, porque a obra de Deus, o que vem de Deus, só pode ser bom. Mostra-me a tua fé e eu mostro as minhas obras. Não adianta ter fé sem obra. Eu tenho fé em Deus, mas tanta gente morrendo de fome e você tem condições. Se não tem condições, Deus não vai te cobrar de dar um prato de comida, de dar uma cesta básica, e nós não o fazemos por ganância, por egoísmo e porque nós achamos que o outro é diferente de nós. Então, a obra revela se nós pertencemos ao reino de Jesus Cristo. As nossas ações, a nossa caridade, a nossa bondade vai refletir se nós temos uma vida de espiritualidade. Porque se eu não tenho um contato direto com Jesus, um contato direto com Deus, a minha obra será uma obra egoísta. Se eu tenho um contato, se eu tenho uma intimidade com Jesus e com Deus, a minha obra será uma obra de fraternidade, de doação, de gratuidade. De graça nós recebemos, de graça nós devemos dar. Já pensou nessa palavra que Jesus diz? Nós recebemos tudo de graça de Deus, tudo é graça de Deus na nossa vida. E de graça nós também temos que partilhar com os mais necessitados. Então, nós estamos num tempo difícil, um tempo de pandemia, nós estamos num tempo onde as pessoas estão assustadas, com medo da morte, nós temos um tempo onde as pessoas estão assustadas, com medo do desemprego, da fome, e nós estamos num tempo que as pessoas estão perdendo a fé. Eu não posso mais ir na missa presencial. Fechou a igreja, mas não fechou a tua casa, não fechou o teu coração para Deus.
não é? A igreja fechou o templo para nos preservar da pandemia. Mas você é a igreja, lá no seu prédio, isolada, se cuidando, se preparando para não ser contaminada, nem contaminar os outros. Isso é ser igreja. Eu não posso ir na igreja, então eu vou viver a obra do diabo. Não perca a fé. A fé não está no templo, a fé está em Deus. Ou eu acredito em Deus, ou eu acredito em Jesus, que é o Filho de Deus, que faz a obra segundo a vontade do Pai. A obra não é do Padre, a obra não é nossa, né? Nós temos aí o projeto Adora, nós adoramos de um jeito e Deus quer que adore de outro jeito. Nós propomos e Deus dispõe. Nós propomos e Deus dispõe. Fazemos plano, quanta gente teve que adiar casamento, quanta gente teve que adiar viagem, quanta gente teve que adiar tantos sonhos pensados na vida por causa da Covid. A Covid regulou aí a nossa vida e nos ensina a pensar que tudo o que acontece na nossa vida é por vontade de Deus. Deus não quer que nós soframos. Deus quer que nós tenhamos vida. E ter vida não é eu estar vivo, é eu estar vivo e assumir Jesus Cristo no meu dia a dia, assumir Jesus Cristo nas minhas ações, para que o mundo também creia que Ele veio de Deus. Então, São José é o padroeiro da boa morte. Eu falei para algumas pessoas, hoje nós vamos rezar para a boa morte. Cruz credo, Padre, pelo amor de Deus. Já tem tanta morte. Sim, nós vamos pedir a São José que nos ajude a conviver com o luto. Tem muitas pessoas sofrendo luto nesse tempo de pandemia, porque não pode fazer uma despedida do seu ente querido. Aí fica um luto traumático, fica um luto doentio, que não se cura. E nós temos, como cristãos, como irmãos, ter caridade para com as pessoas que sofrem esse luto. Você vai no enterro, é meia hora, é uma hora de enterro, daqui a pouco nem podemos despedir, é 4, 5 pessoas, nós não aprendemos ainda a lidar, porque nós vivemos de rituais. E o ritual do enterro, o ritual da despedida, é onde sela a nova caminhada do ente querido. Então nós temos que falar de luto, sim. Não é gostoso, não é bom, mas nós temos que nos preparar para o luto e preparar os nossos irmãos. E tem várias fases o luto. O luto tem a fase da negação, o luto tem a fase da culpa, o luto tem a fase que a gente pensa que a pessoa vai voltar, né? Então nós vamos vivendo aí várias fases do luto e tem muita gente sofrendo porque não consegue chorar o ente querido. Tem muita gente sofrendo porque não consegue pôr um ponto final, não se despediu, não fez o ritual de despedida e agora vive amargurada pelo luto. Não só no tempo de Covid, no tempo de Covid piorou, né? Mas muitas pessoas vivem às vezes traumatizadas por causa do luto. E ora, eu aprendi desde casa que a gente ganha uma irmãzinha quando nasce, que é a morte. Ela vai caminhando conosco. Quem nasce já vive a sombra da morte. Ai, eu vou morrer. Minha professora de filosofia perguntava, por que nós temos medo da morte? Porque nós não sabemos para onde vamos. Nós temos medo da solidão. Nós temos medo do escuro. Nós temos medos. Mas a morte é bendita. Tanto é que São Francisco chama a morte de irmã morte. Irmã porque caminha junto conosco. E nós devemos nos preparar, não para morrer, nós devemos nos preparar para a eternidade. Então quando eu digo São José o padroeiro da boa morte, é que ele encontre a gente na hora da morte preparados. É que ele encontre a gente na hora de viver um luto preparado. Ninguém vai se preparar para morrer. Nós vamos nos preparar para saber lidar com essa situação que é normal, que é natural a morte. Mas não é natural 290 mil pessoas morrer de Covid. A morte natural é uma coisa.
a morte numa pandemia, a morte numa guerra, a morte num desastre, né, traz para as pessoas muito mais mágoa e muito mais luto. Então, rezar hoje para as pessoas enlutadas, as pessoas que estão de luto, né? E luto não é só morte de pessoa. Às vezes nós perdemos um amigo, às vezes nós perdemos um emprego, às vezes nós perdemos a esperança da vida. Entramos também nesse gatilho de luto e às vezes não sabemos. Fala, padre, eu ando tão triste. Padre, eu ando tão sem sentido de vida. Aí se você começa a falar com a pessoa, você fala, olha, eu perdi um emprego que era meu sonho. Pronto, você descobre que a pessoa está vivendo um luto que nem ela sabe que é luto. Então, existem vários tipos de luto. Então, não tenha medo de chorar. Não tenha medo de pedir ajuda. Não tenha medo de procurar um amigo, procurar um padre, procurar um psicólogo, procurar um médico. Abrir o seu coração. Você precisa fazer a experiência do luto para que você se liberte e se prepare para dar força. E se prepare para que quando chegar a nossa vez, nós estarmos preparados. Tem a música do Padre Zezinho, que eu gosto muito. Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Então, Jesus vai passar um dia, né, e vai nos colher como flores do jardim para enfeitar o céu. Agora, como é que ele vai encontrar essa flor? Murcha? Triste? Abatida? Derrotada pelo Covid? Derrotada pelo desemprego? Né? Muitas vezes nós estamos assim, murchos, derrotados, sem perspectiva de vida, mas Deus vem dizer para nós, eu te amo e por ti eu troquei reinos, por ti eu dei o meu filho. A vida de Jesus na cruz nos cura. A vida de Jesus na cruz nos liberta. Então, para Deus, nós já morremos. Para Deus, nós já ressuscitamos. Para Deus, agora basta nós vivermos uma vida de ressurreição. Viver uma vida nova. Ser uma nova criatura. São José, na vida, foi uma nova criatura. Nossa Senhora, em vida, foi uma nova criatura. Tantos santos da igreja foram novas criaturas, porque já vivenciaram a ressurreição que nós vamos vivenciar um dia. Por quê? Ouviram a palavra. Porque acreditaram. E São José é aquele que pede a Deus, e o que é impossível, Deus faz ser possível. Então é impossível a cura do Covid? Deus faz possível. Será que você já clamou a Deus? Será que nós já colocamos o joelho no chão e pedimos, Senhor, ilumina os cientistas, Senhor, ilumina os médicos, para que descubram a cura dessa desgraça, desculpe a palavra, dessa pandemia que está assolando o mundo, e não só ceifando a vida, mas está ceifando também a paz de espírito, a paz de vida das pessoas. Nós temos que clamar como Moisés, Senhor, por que o Senhor está permitindo que a gente passe por isso? Senhor, nos dá força para encarar esse momento difícil. Nós temos que ser pessoas de intercessão, né? Então, intercessão é isso, é olhar a realidade e achar uma brecha para a gente poder questionar Deus. Mas, padre, eu posso questionar Deus? Pode, deve questionar Deus, mas esteja preparado para ouvir a resposta. Você pode questionar Deus. Marta questionou Deus. Quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, Lázaro está morto há 3 dias. Maria fala, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Ela está questionando. Meu irmão morreu. E Jesus diz, Marta, Maria, Ele vai ressuscitar. E elas têm fé em Deus, falam, nós sabemos, Senhor, que Ele vai ressuscitar no último dia. E Jesus diz, todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais, e todo que vive em mim, que crê em mim não morrerá jamais, e mesmo que esteja morto, viverá. Nós temos vida em Deus. Então vamos pedir que o Espírito Santo, que Jesus, que o Pai, haja na nossa vida nos dando essa força, essa esperança, para nós também virarmos a página e sermos pessoas renovadas, como os santos da igreja, que procuram ouvir a palavra e intercede junto de Deus pela necessidade do povo.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.